Então, hoje foi o primeiro dia do segundo colóquio Sujeitos, Estado e Políticas Públicas, né, organizado pelo Núcleo de Antropologia do Contemporâneo, aqui do PPGAS da UFSC, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, e pelo INCT Brasil Plural. Durante o dia de hoje, a gente teve trabalhos em andamento, desenvolvidos pelos alunos, pelas alunas. Montanha do mundo, fora da Cordilheira do Himalaia. Um dos elementos, digamos assim, né, de relação entre o Estado e as populações indígenas, né? Eu fiz uma pesquisa sobre as religiões afro-cubanas. Ainda estou em fase de escrita e estou trabalhando um pouco a questão da multiprática religiosa em Cuba. E o trabalho que eu apresentei aqui no colóquio, que eu estou tentando pensar um pouco, é a relação entre Estado e prática religiosa em Cuba. Como que se dá essa conexão. O trabalho de hoje foi especificamente um relato etnográfico de um festival que é organizado via Estado, mas que inclui práticas religiosas, rituais religiosos dentro de um evento estatal que é um Estado laico, mas tem as suas conexões. E é um evento que tem 36 anos e que é bem anterior à liberação, ao Estado, quando ele virou laico. Ele era ateu e virou laico. Então, a gente tem um evento que é mais antigo que esse Estado laico, quando a gente tinha um Estado ateu, que tinha práticas religiosas dentro do evento. Então, a ideia é pensar um pouco como é que é essa conexão entre religião e Estado e como que os sujeitos circulam e negociam e agenciam as suas práticas religiosas, mesmo através do Estado e com o apoio e, às vezes, o não apoio do Estado. Eu desenvolvo uma pesquisa sobre pessoas que fazem parte de uma família com histórico de uma doença degenerativa, uma doença rara, CADASIL. A minha apresentação no colóquio foi um pouco apresentando o meu projeto de pesquisa, e o interessante de apresentar aqui no colóquio, onde as pessoas estão debatendo políticas públicas, sujeitos, tanto ouvir o que os colegas têm a falar sobre a pesquisa que a gente desenvolve, mas também pensando no tipo de pesquisa que eles fazem e o que dá para relacionar entre as nossas pesquisas, as pesquisas que a gente desenvolve e que eles desenvolvem, no que essas pesquisas conversam. E o colóquio traz de importante, traz de muito interessante nessa possibilidade de apresentar o trabalho, é justamente mostrar que a antropologia está trabalhando também pensando nas políticas públicas e pensando não só em trabalhos intelectuais, não só em trabalhos acadêmicos, mas que possa ter algum resultado e ter algum retorno para as pessoas que dependem desse tipo de política pública. No Brasil ainda acho que não tem experiências de banheiros mistos. Não dá para fazer uma relação causal, né, entre perda de territórios e problemas. Acho super interessante essa questão, né, do espaço, território, né, que é uma questão que eu trabalho bastante, vou falar hoje à tarde. Minha formação desde a época da residência médica, que já foi em medicina preventiva e social, sempre foi nessa perspectiva interdisciplinar. Um dos temas que eu tenho trabalhado e que tem a ver com o tema desse colóquio são os retrocessos que nós estamos tendo na área de políticas públicas relativas à saúde. E, por exemplo, um dos temas que eu tenho trabalhado, que é a questão de ética em pesquisa, a gente teve esse ano uma mudança, tem um projeto de lei em tramitação que modificando a forma como vai acontecer o controle ético das pesquisas. Então, como isso aumenta ou diminui, né, os direitos dos participantes de pesquisa, a gente sabe que existem grupos na sociedade que pressionam para que determinadas pesquisas possam ser desenvolvidas em nome de, por exemplo, a indústria farmacêutica, em nome de medicamentos que seriam para tratar as doenças das pessoas, mas que muitas vezes também visam lucro, e as pessoas que participam dessas pesquisas, elas podem elas são submetidas a pesquisas que às vezes podem não ser boas para elas, em nome de um avanço da ciência, né? Então,
o papel das ciências sociais e humanas de estudar um pouco isso, de tentar conhecer um pouco melhor o contexto em que essas mudanças estão ocorrendo. Então, uma pesquisa descontextualizada que leva em conta apenas questões biológicas e não sociais, ou os interesses que estão por trás de uma mudança de legislação, muitas vezes não aparece para a sociedade, que interpreta apenas como sendo uma mudança para melhor e não entende o que está acontecendo nos meandros, né? Em todo o pano de fundo disso. Então, o papel dos profissionais que fazem pesquisa nessa interface das ciências sociais e humanas parece ser importante nesse sentido de desvelar alguns valores que estão em jogo ou situações que aparentemente são naturalizadas, como deveria ser assim, e que talvez possam ser vistas de uma outra forma, né? Então, desnaturalizar determinadas mudanças que vêm como avanços, por exemplo, no campo científico da biomedicina, pode haver uma crítica em relação a isso a partir do momento que a gente traz o olhar das ciências sociais e humanas para entender um pouco o que está por trás, por exemplo, de uma pesquisa de medicamentos. Esse tem sido um dos temas que eu tenho trabalhado sempre então com essa visão ampliada de saúde, que envolve não só a questão biológica, mas fatores sociais, psicológicos, culturais, econômicos, né? Essa é a proposta, e aqui é um espaço para a gente poder refletir sobre isso, pensar como que a gente pode operacionalizar isso e trazer um retorno para a sociedade de forma direta ou indireta. Eu pesquiso um grupo, na verdade uma instituição terapêutica que chama Mulheres que Amam Demais Anônimas, e o que eu estou interessada assim, nessa pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, é nas narrativas dessas mulheres, né? Narrativas que são narrativas de sofrimento, mas também narrativas de superação. Então, meu foco é muito na expressão das emoções dessas mulheres e de como a instituição terapêutica amada, ela singulariza, por um lado, a experiência dessas mulheres e dessingulariza essa experiência, né? Então, estou tentando entender como que acontece esse processo, né? Então, eu participei da roda de conversas do primeiro dia no colóquio, do segundo colóquio, Sujeito, Estado e Políticas Públicas, e foi uma experiência muito bacana, porque como ele tem esse olhar específico, né, para o tema que eu pesquiso e poder ver a pesquisa dos meus colegas, então me abriu muito para pensar atravessamentos. Por exemplo, o Javier, que é meu colega que entrou no mestrado comigo, que pesquisa os banheiros públicos, né, e zonas de abjeção, e ele falou muito sobre o território, e eu não tinha parado para pensar como na minha pesquisa tem a questão do território, que é a sala da instituição amada, como que aquele lugar delimita aquelas experiências, né? Pensando até numa questão da micropolítica que está na sala e a relação com a instituição, que é uma instituição internacional, que é muito maior do que aquela sala. Então, foi uma experiência super produtiva, assim, então, bem feliz com isso. E o interessante é que, acho que uma das questões que tem em comum entre esses trabalhos sobre a questão de políticas de drogas, políticas institucionais em relação a crianças e jovens, a relação entre religião e Estado em Cuba, ONGs e grupos de ajuda mútua como Mulheres que Amam Demais, políticas em relação a doenças raras e, bom, vários outros trabalhos, né, que foram apresentados, a questão do CONEP, dos comitês de ética em pesquisa, né, territorialidades e uso do espaço urbano e direitos. E à tarde tivemos uma mesa com pesquisadores convidados sobre o tema das biopolíticas contemporâneas, medicalização e resistências. Foram trabalhos bastante variados apresentados, né, inclusive em estágios diferenciados de produção da pesquisa. Sobre essa coisa do uso de substâncias como prática de autocuidado, o meu desafio tem sido, de alguma forma, retirar os medicamentos de um assento confortável na sua biológica, né? Como, aliás, dizia a minha orientadora. Então, tentando pensar uma espécie de sociológica, né, dos medicamentos, né? Então, e pensar também nessas categorias, né, de substância, medicamento, droga, e como esse trânsito desses elementos, né, densos de significado, que são os medicamentos e as drogas, né, pensando como esse trânsito fala de uma fronteira tênue entre
ilegal e ilegal, entre uso recreativo e uso medicinal, entre tratamento e aprimoramento. Então esse tem sido o foco das minhas pesquisas no momento, né? E, bem, mais recentemente, no contexto lá do Instituto de Medicina Social, eu e alguns colegas estamos montando um laboratório justamente com esse título, né, de substâncias, medicamentos e drogas, para tentar agregar pesquisas que queiram pensar essa zona cinzenta que é muito fluida, né, e que tem atraído cada vez mais pesquisadores para pensar sobre elas. E porque essas territorialidades mostram que há muitas possibilidades. Trabalho com antropologia urbana, tenho feito várias pesquisas que envolvem festival de cinema, parada gay, parada do orgulho LGBT e também tenho orientado alguns trabalhos na área do crack. E o que une tudo isso, né, é pensar como que a cidade ela está marcada por várias biopolíticas, né, várias relações de poder, e essas manifestações, né, que eu tenho etnografado, elas de certa forma dialogam com esse contexto, né? Então um dos trabalhos que eu mais tenho feito agora é a etnografia da parada LGBT de Cuiabá, em que eu tenho, a partir do pressuposto de que, apesar de ser uma festa, né, eu falo esse apesar porque a maioria das pesquisas tem enfatizado o fato da parada ser uma festa, né, e eu tenho defendido a ideia de que a festa é política também, né, de que esses sujeitos, ao ocuparem o espaço público, eles estão mostrando o quanto esse espaço foi alijado deles historicamente, né? Então esse atravessamento que a parada faz no centro da cidade é uma forma da gente pensar o quanto esses sujeitos estão se apropriando de uma cidade que lhes foi negada, né? E nesse sentido essa pesquisa acaba dialogando com outras, como a questão do crack, né? Que a gente vê também uma política de retirada dos sujeitos da rua, né? Quando supostamente está se resolvendo um problema, na verdade a gente tem aí mais uma limpeza urbana que está acontecendo em vários lugares do Brasil, né? Principalmente São Paulo, como a gente tem visto, mas nesse sentido a gente tem que pensar o quanto essas políticas elas são de limpeza urbana, né? E elas estão de novo, mais uma vez, negando a cidade a determinados sujeitos, né? E aí a gente também tem todo um discurso da violência que tira a rua de homens, dos sujeitos LGBT, das mulheres principalmente, né? Essa violência urbana que é mais um discurso do que obviamente ela é uma violência também real, mas existe uma cultura do medo que está tirando as pessoas cada vez mais da rua. Então, por trás disso estão interesses aí das políticas urbanas que cada vez mais querem tirar os sujeitos da cidade, né? Então, a gente vive toda uma conjuntura econômica que faz cada vez mais os sujeitos negarem a rua, negarem esses espaços de sociabilidade. E aí a gente tem aí tanto a parada quanto esses sujeitos da margem, né? No caso, os usuários de crack e outros usuários, outros sujeitos, né, que estão pela cidade, que de certa forma a gente tem que olhar para eles como sujeitos que estão lutando pela cidade também, né? E acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer, de quem é a cidade, para quem é a cidade, né? Que de certa forma todas essas políticas estão negando cada vez mais o nosso acesso à rua, e isso está ligado a um grande empreendimento econômico aí, né, que está favorecendo condomínios fechados, shopping centers, né, compra de carro. Então as pessoas estão cada vez mais com medo de ir para a rua, né, diante dessa cultura do medo. E eu acho que a gente tem que olhar para essas manifestações, como por exemplo a parada, como o uso da rua, né, como simbolicamente uma apropriação do espaço público, né? Então é nesse sentido que eu tenho trabalhado antropologia urbana lá no Mato Grosso, que também, né, é um estado que tem um perfil mais quilombola e indígena. Então também estou... né, a gente está iniciando lá um trabalho de trazer essa antropologia urbana, de pensar Cuiabá, pensar as cidades do Mato Grosso, né, essas cidades cercadas de florestas, né, mas que tem uma urbanidade aí que está trazendo vários problemas, várias situações importantes para a gente pensar dentro da antropologia. Tenho pesquisado nos últimos anos os processos de produção de subjetividade no âmbito da Política Nacional de Saúde Mental. Na última pesquisa, que é essa que está em andamento e que eu tenho desenvolvido, eu busquei compreender um pouco dos efeitos da Política Nacional de Saúde Mental e todas as transformações culturais que ela trouxe para o nosso contexto,
pensando a produção de subjetividades de usuários e usuárias do serviço de saúde mental. Então, era tentando discutir um pouco essa ideia de que como que uma política pública, né, tinha trazido ou não, produzido transformações culturais em relação à loucura, e como que isso se refletia na produção de subjetividade dos sujeitos, né. Então, uma das minhas interlocutoras, eu desenvolvi essa pesquisa em Pelotas, e uma das interlocutoras, que era a usuária desse serviço, participou intensamente do trabalho, né, de campo comigo, e dessa conversa, dessa interlocução com ela, a gente produziu um livro, né, onde, enfim, dá, né, para pensar a produção de subjetividade dela nesse processo, e também pensar que transformações foram essas que foram acontecendo, né, com a execução da Política Nacional de Saúde Mental. E que a gente, né, nomeia também como a reforma psiquiátrica brasileira, né, porque a Política Nacional de Saúde Mental, ela buscou reorientar a assistência psiquiátrica no país, né, e com isso, então, propôs, né, a extinção planejada e progressiva dos leitos nos hospitais psiquiátricos e a criação de uma rede de serviço de saúde mental. E, além disso, um dos objetivos da política era que houvesse, então, com toda essa reorientação da assistência psiquiátrica, que houvesse uma transformação cultural em relação à loucura, né, na forma de se relacionar com ela, né, e com as pessoas que são acometidas por algum tipo de sofrimento dessa ordem aí. Então, essa interlocutora, o nome dela é Clarice, a gente se encontrou, e ela então tinha juntado ao longo de 24 anos muitos materiais sobre a história do serviço, sobre a história da própria reforma psiquiátrica na cidade, no estado e mesmo no país. E ela então a gente conversou, sempre mediados por essa mala, que tinha muitos recortes de jornal, muitas coisas, e ela me fez uma proposição de que eu pensasse alguma coisa para fazer com esses materiais, e eu fiz a mesma provocação para ela, e depois de alguns encontros a gente então decidiu construir um livro, né? E ela então, a autoria dela está em todo esse material, né, que ela acumulou, né, que ela juntou, montou esse acervo, né, de fotografias para fazer o livro. O livro foi lançado no final do ano passado. A gente ainda está, né, divulgando, ainda está, né, colocando ele aí à disposição das pessoas para que possam então entender um pouco de como que a política, porque no final uma ideia era essa, de como que a Política Nacional de Saúde Mental, né, que está vinculada ao Sistema Único de Saúde, que é uma política universal, pode ser olhada à luz de uma experiência singular, como foi a dela, né? Que ela teve 29 internações psiquiátricas, né? Iniciou a carreira psiquiátrica lá com 12 anos, a sua primeira internação foi com 12 anos, e ela começa essa coleção quando ela chega num serviço substitutivo de saúde mental, quando ela chega numa unidade básica de saúde, que é efeito, né, da Política Nacional de Saúde, e depois vai para um centro de atenção psicossocial, e é aí que ela começa então a se constituir como, né, um sujeito também através da construção desse acervo, né, que ela vem constituindo e que não parou, né, por conta da pesquisa. Ela seguiu recebendo materiais, seguiu recebendo várias coisas. A ideia de vulnerabilidade constituída também por nós, né, quando a gente está na luta por alguns direitos, e o quanto que essa ideia ela se perde nas relações cotidianas. Uma pesquisa que eu desenvolvo com alunos da estágio, que são bolsistas do curso de Psicologia, e em parceria, então, com o Instituto Brasil Plural, especialmente com a pesquisa da professora Sônia Maluf, e a gente tem tentado retratar a história de 40 anos da saúde mental que envolve o atendimento de crianças e adolescentes na região da Grande Florianópolis. Então, mais especificamente, a gente tem buscado nos arquivos da Colônia Santana, né, dados que identifiquem naquele período crianças e adolescentes que foram internadas ou foram internadas por alguma situação, e elas geralmente vêm por instituições também do Estado, né, instituições de abrigo, de internato, ou porque elas eram filhas de pessoas que foram internadas, mulheres que foram internadas e que nasceram dentro da própria colônia e permaneceram lá. A gente tem acompanhado, então, algumas situações,
pela narrativa de profissionais da época, né, algumas situações que levaram a Colônia Santana a construir uma espécie de ala infantil, que eles chamavam de berçário. Então a gente vai buscar nesses registros como que naquele período também era percebido e era, enfim, se atuava, né, na área da saúde mental. Por quê? Porque se identificava aquelas crianças e adolescentes, eu digo crianças e adolescentes, a maioria eram pessoas, pelo que a gente já levantou, pessoas entre 10 e 15, 16 anos, né? E nesse período, então, a gente tenta identificar como que lá, naquela época, se via a questão da saúde mental, para fazer um paralelo com o que a gente já tem numa pesquisa anterior, também vinculada ao Instituto Brasil Plural, uma pesquisa que levantou, então, a rede de atendimento à criança e adolescente no município de São José, especialmente na área de saúde mental, né? Então a gente faz um paralelo entre o que é hoje a política de saúde mental para criança e adolescente e aquilo que naquele período, entre a década de 40, quando foi construída a Colônia Santana, e os anos 80, quando essa instituição passou pela reforma psiquiátrica e teve alterações e deixou de existir como tal, né? Então a gente acaba fazendo um estudo comparativo do que foi a partir dos estudos de arquivo, né, lá. Então, a pesquisa atualmente tem sido nessa perspectiva e a gente pretende terminar até o final desse ano, de 2017, pensando, então, daí na divulgação para os órgãos, né, públicos dessa região da Grande Florianópolis. O que pode a antropologia em tempos de retrocesso nos direitos? É uma pergunta ligada à conjuntura do país, né? Pós-golpe de 2016, em um momento de recuo e destruição acelerada dos direitos, né? E a antropologia brasileira ela está bastante tocada, vamos dizer assim, por essa conjuntura, por vários fatores, né? E justamente o que a gente viu nesses 2 dias foram trabalhos apresentados, né, por estudantes de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado. Tanto antes quanto agora, o meu nome circulou pelos grupos mediúnicos da instituição para saber se eu teria autorização para pesquisar. Eu estou aqui hoje nesse colóquio para falar um pouco da pesquisa que eu tenho desenvolvido, que é, na verdade, a rigor, resultado de uma investigação que já se iniciou há alguns anos, mais ou menos desde 2009, junto a um hospital psiquiátrico aqui do sul do Brasil. E eu tenho interesse pelo campo da saúde mental. E nessa pesquisa em especial eu tento explorar um pouco sobre as relações entre essas políticas públicas de reforma psiquiátrica e esse novo campo de saúde mental que se estabelece com outras categorias e o tema da espiritualidade, né? Então é tentar pensar um pouco como nesse momento que a gente está vivendo, é importante pensar sobre outras possibilidades de tratamento, sobre como a espiritualidade aparece nesse campo, em que medida essas outras estratégias também contribuem para o tratamento psiquiátrico, enfim, como que as próprias clínicas, né, têm se reestruturado face à reforma psiquiátrica e outras estratégias que surgem, né, nesse momento. Eu estou encerrando o trabalho de campo, né, foram aproximadamente 11 meses de pesquisa, e a partir desse momento inicio então o meu afastamento da instituição e inicio a escrita da tese, enfim, a reflexão propriamente sobre o trabalho, né? E o colóquio ele vem num momento super importante porque ele pode oferecer leituras de outros pesquisadores e pesquisadoras, como que eles têm pensado os seus campos de pesquisa, de modo que o trajeto agora vai sendo um pouco facilitado também por esse convívio com os outros intelectuais e como as pessoas têm refletido a saúde mental, né? Mas os trabalhadores. Eu vim aqui no colóquio apresentar algumas reflexões sobre a minha pesquisa, sobre a trajetória da redução de danos no município de Florianópolis, do ponto de vista das pessoas que trabalharam e pensaram essa política aqui. Eu gostei muito de participar desse colóquio, acho que é um colóquio que foi muito interessante, as discussões, os debatedores, conhecer outros trabalhos do programa também, eu acho que enriquece muito. E, né, são, às vezes, aparentemente, podem ser pesquisas que a gente pode pensar que são muito diferentes, mas que na verdade estão envolvidos em questões que está todo mundo pensando sobre, tem muitas interseccionalidades e semelhanças e diferenças que ajudam a gente a pensar e refletir sobre
os nossos trabalhos e questões mais gerais mesmo, inclusive da inserção da antropologia, né? Nesse cenário que a gente está de perda de direitos, de ameaça, né, constitucional, e inclusive inclusive com a CPI que a gente está vivendo, né, da CPI indígena, de questionamento mesmo, de colocando em xeque a antropologia. Então, nesse ponto, eu acho muito importante esse tipo de iniciativa do colóquio aqui no programa, e foi muito legal, estou bem feliz de participar. Eu espero que venham mais. Eu fui fazer uma entrevista em um dado momento dentro do serviço com essa pessoa. E a gente muitas vezes vive uma angústia de que eu tenho que chegar naquele produto, né? Sem se dar conta que o que eu estou querendo ver é outra coisa. Com a aplicação da lei... Foi muito além das nossas expectativas, né? Foram trabalhos muito bons e com uma reflexão muito articulada e muito consistente sobre os efeitos da pesquisa antropológica, as dificuldades da pesquisa antropológica, principalmente nesse espaço aí de confluência entre práticas sociais, né, de sujeitos, comunidades e populações e políticas públicas, práticas do Estado, o Estado em ação. Fazendo noivado por não concordar em ser submissa. O que tem em comum entre todos esses trabalhos é justamente a ideia de pensar antropologicamente as relações entre o Estado e suas ações, né? O Estado enquanto conjunto de práticas e de relações sociais, e os sujeitos, né, grupos e populações e comunidades que são alvos dessas políticas públicas. Então, pensar justamente essa zona de confluência entre a prática do Estado e as práticas sociais, os agenciamentos sociais dos sujeitos envolvidos nessas práticas. Na minha contribuição foi exatamente problematizar a discussão dentro do campo da pesquisa sobre drogas no Brasil, que, enfim, tem várias facetas, né, desde, digamos, as dicotomias entre o absenteísmo e o reducionismo, e também, digamos, o desprezo pelo conhecimento que as pessoas que estão envolvidas tanto no campo de estudos quanto no campo da vida, do uso de drogas, têm e, enfim, aplicam, né? Então, minha ideia era problematizar exatamente a forma com que nós, pesquisadores, e particularmente pesquisadores em antropologia, encaramos e abordamos, digamos, esses problemas, essas interrogações e quais são os horizontes, né, que nós temos, digamos, para, enfim, contribuir para que, digamos, o tratamento dessas pessoas pelo Estado e a questão de drogas seja, enfim, abordada do ponto de vista dos direitos e não só da saúde e da segurança pública. O meu objetivo aqui é pesquisar sobre o impacto das políticas de saúde indígena na constituição dos novos sujeitos de direitos contemporâneos, que são as populações indígenas. Essa é a discussão, então, que eu trago para o colóquio Sujeito, Estados e Políticas Públicas, pensando uma série de experiências que foram promovidas ao longo da realização de projetos, tratando sobre diferentes temas da saúde indígena, desde a questão de saúde mental, saúde da mulher, DST/AIDS e hepatites virais, pensando, então, a partir de um referencial teórico que nos permita problematizar as políticas públicas nesse processo. Então, atualmente eu tenho alguns projetos de pesquisa em andamento. Um deles, estou encerrando agora, pelo menos essa etapa dele, que é um projeto com financiamento do edital universal do CNPq e que faz uma antropologia política do contemporâneo, vamos dizer assim, focada no que eu tenho chamado desse espaço de convergência entre experiências sociais, agências, né, e agenciamentos e políticas públicas, as práticas, serviços de instituições ligadas ao Estado, enfim, né?
E a ideia justamente é tentar entender nessa zona de convergência de diferentes e eventualmente antagônicas até práticas sociais, né, o que emerge desse espaço, né, de que forma o Estado, atuando junto a sujeitos específicos, produz determinadas políticas, que políticas são essas, como as pessoas respondem, né, como elas produzem as suas próprias políticas também, nessa interface com o Estado. E alguns temas eles têm sido recorrentes nesses trabalhos que eu tenho orientado, e eu mesma tenho feito trabalho de campo também. Um deles é o tema da saúde mental. Então a gente tem trabalhado com o processo da reforma psiquiátrica no Brasil, fazendo pesquisa junto aos serviços, por exemplo, os centros de atenção psicossocial, CAPSI. O CAPSI é especializado em infância e adolescência, trabalhos junto a hospitais, inclusive hospitais psiquiátricos. Por exemplo, atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa de campo, eu própria, né, fazendo pesquisa de campo junto ao acervo do Centro de Documentação e Pesquisa do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, antigo Hospital Colônia Santana. De alguma forma dialogando, né? Mas como que seria se feitiço recaísse sobre um homem? É uma contraposição entre as coisas ou é uma multiplicação entre elas? A tarefa da pesquisa etnográfica nesses espaços é buscar os sujeitos, né? Buscar, de um lado, os modos de controle, os modos com que o Estado eventualmente constrói mecanismos e dispositivos dentro de uma ambivalência, né, entre controle e cuidado, entre submissão e autodeterminação dos sujeitos, né, usuários, enfim. Então há uma ambivalência meio constitutiva do Estado na realização dessas políticas públicas e, ao mesmo tempo, tentar imaginar ou perceber como os sujeitos implicados nessas políticas, como eles reinventam também as suas possibilidades de vida dentro dessas instituições ou buscam caminhos, né, diagnósticos, terapêuticos, que não necessariamente sejam aqueles previstos pelo Estado, né? Sistemática que está posta dentro do formulário. Minha pesquisa é com políticas públicas e instituições e usuários de um CAPSI, que é um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Minha pesquisa buscou observar tanto o ponto de vista institucional, das práticas e discursos que acontecem nesse CAPSI, como também uma perspectiva dos usuários, né, das suas demandas e como eles se veem enquanto sujeitos usuários desse sistema. Foi muito interessante participar desse colóquio, no sentido que eu pude colocar um monte de situações e relacionadas ao percurso da pesquisa, que foram algumas muito ligadas a dificuldades também, que eu acho importante a gente ter um espaço para falar nisso, porque é muito frequente que isso seja invisibilizado nas monografias, e aqui a gente teve um espaço para discutir essas tensões do antropólogo em campo e essas demandas que o campo nos traz e nos fazer questionar e pensar sobre esse assunto. O que pode a antropologia, né, nesse contexto, e ela questiona, bom, a questão da denúncia do fato das políticas públicas não estarem sendo exercidas ou não estarem tendo os efeitos esperados. A antropologia das políticas públicas ela cresceu muito nas últimas décadas, justamente porque a gente viu no Brasil um crescimento muito grande dessas políticas e das políticas sociais, né? E hoje, no momento em que há um recuo nos direitos e nas políticas sociais, a antropologia se coloca então a tarefa de se pensar, né? E de pensar o que seria uma antropologia do Estado e uma antropologia política do contemporâneo nessa conjuntura. Então, realmente, os trabalhos foram muito bons, os debates foram muito bons, eles levantaram questões metodológicas, questões conceituais, né, e questões teóricas, enfim, importantes para a gente. No núcleo de antropologia do contemporâneo,
e que participa da rede de pesquisas do Instituto do INCT Brasil Plural, a gente tem como projeto uma antropologia voltada, né, para pensar justamente os direitos e as políticas sociais, uma antropologia que faz pesquisas que têm um forte impacto social, né, e de alguma maneira a gente tem muito presente, os trabalhos apresentados aqui mostraram isso, o compromisso social da antropologia, né, e a defesa, o entendimento de que o que nós produzimos, né, como antropólogas, como antropólogos, são documentos públicos e que também também são acontecimentos, né, e que vão produzir seus efeitos, né, no sentido da busca de autonomia, de autodeterminação, de mais direitos, né, e jamais menos direitos, né. Então, acho que o tom do nosso encontro foi esse, foi um tom de pensar uma antropologia também implicada na democracia, né, na luta pela democracia e pelos direitos no país.